Aleluia! Só a Eliane que vai falar aleluia comigo, gente? Poxa. Te dei ibope, hein, Eliane? Fala sério. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Tiago prega aqui, eu vou embora, irmãos. Tiago fica aqui, eu vou embora. Amém? Só eu? Se anima também, irmão. Interessante, Tiago falando ali, e ele falando sobre os humildes. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. E é interessante que eu acho que você já sabe, porque eu já falei isso aqui, que a palavra humilde, ela tem a mesma raiz de humildade. Óbvio, né, pastora? Só que o significado dessa palavra na Bíblia diz que é a capacidade de você aprender de Deus. Eu posso ouvir um amém? Eu vou falar de novo, eu acho que você não se animou. A humildade, queridos, é a capacidade de mim e de você aprendermos de Deus, amém? E essa condição, ela é liberada, ela se torna uma felicidade para quem? Para aquele que recebe. E a consequência disso, Jesus, ele disse, esse pessoal, esse tipo de gente vai herdar a terra. Aí você fica falando para mim, pastora, mas eu já trabalhei, eu estou recebendo meu salário e tal, mas eu estou na labuta, estou correndo atrás. Querido, eu não sei o que você entrou aqui para procurar, mas o que eu sei é que tem uma terra vinda de Jesus para você tomar posse, amém? Eu não sei, esse amém está fraco. Amém ou não amém? E isso, querido, eu e você só aprendemos, só recebemos quando nós decidirmos atentar, receber, nos posicionar, inclinar os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Eu já estou pregando. A palavra hoje, o Marcos sempre me pergunta, e eu já vou dizer, o tema de hoje, Marcos, é o ouvir que produz o verdadeiro sustento, amém? Fala para o irmão que está do seu lado, o ouvir vai produzir sobre a sua vida o verdadeiro sustento, amém? É interessante, irmãos, que todos nós, de alguma forma, temos assistido o que está acontecendo em Israel, na Palestina, amém? Você de uma forma direta ou indireta. Muitas pessoas falam, eu não estou nem querendo mais ouvir televisão, estou mudando de canal, que eu passo mal, não é legal ouvir isso. Realmente, né, irmãos? Se você fica ouvindo aquilo ali, mexe com você, mexe com o seu sentimento, mas a gente precisa entender que uma guerra está sendo travada, amém? E na internet eu recebi um relato no Zap esses dias, que está tendo muitos relatos pipocando naquele lugar. Exemplo, orações de judeus messiânicos, que estão falando acerca, e isso eu já falei aqui numa quinta-feira, eu acho, do arrependimento para a salvação. Esse filme que o pastor citou, o Movimento de Jesus, que eu vou dar só um spoiler para você, que fala sobre a conversão, que foi um dos avivamentos que aconteceu no povo hippie nos Estados Unidos. E desse avivamento, pessoas que talvez você conhece, que estão aqui no Brasil, que foram Gregory McNulty, que hoje já está no Senhor, e Dan Duque, Martin Duque, eles são frutos desse avivamento. Eles acolheram Jesus, foram salvos nesse período porque eles eram hippies. E vieram para o Brasil, e quanto essas pessoas eles têm contribuído para o avivar contínuo na vida das pessoas. Então, queridos, é um filme importante, interessante para você, sabe, criar um start, dar um estalo dentro de você e você perceber o quê? Que aquele que está lá fora, às vezes está ali do seu jeito, mas ele está com fome de Deus. O cara que está ali na Bonina festejando, ele está com fome de Deus.
O cara que está ali fazendo aquilo outro, ele tem uma fome dentro dele que ele quer ser saciado. E eu e você sabemos qual a comida saudável a ser comida hoje, em nome de Jesus. E essa comida se chama a palavra de Deus. E é interessante que os judeus messiânicos, eles têm recebido a palavra do Espírito Santo, arrependimento para a salvação. O próprio Jesus, ele tem aparecido, irmãos, de forma corpórea para palestinos. Isso é sério. Um dos filhos do líder do Hamas, hoje, ele confessa Jesus, ele usa um nome falso, porque ele simplesmente, Jesus se apresentou para aquele homem e falou com ele como falou com o apóstolo Paulo: por que você me persegue? Eu estou aqui para entrar no vazio do seu coração. Se você for entrar na internet, você vai ver o testemunho desse rapaz. E é interessante que essa semana, voltando para o relato que eu recebi, foi de uma criança em Israel. Essa criança, ela foi chamar sua mãe, porque você imagina, num lugar de guerra, irmão, todo mundo está esperto, sim ou não? Começa a dar tiro ali, a primeira coisa que a gente tem é ficar esperto, sim ou não? A gente que é carioca sabe como é que é. Ó, é tiro. Todo mundo aqui sabe o que é isso. Imagine lá nesse lugar. E a criança, ela está apavorada, ela está sentindo. Tanto a israelense quanto a palestina, as pessoas que estão ali. Mas o relato que eu recebi foi dessa criança israelense falando com a sua mãe, chorando. E ela falava: mamãe, 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 nós temos que voltar a fazer... Eu vou até ler aqui para eu não falar errado. Vamos voltar para fazer um techuvá. E a mãe não entendeu direito porque a criança estava falando meio embolada, e criança pequena, a gente tem que ouvir bem o que está dizendo. E ele repetiu assim: o que é techuvá? Você está entendendo o que você está falando? A mãe não estava conseguindo compreender aquilo que aquela criança estava dizendo e pediu para que ele falasse com calma. Eu estou lendo aqui para até fixar o que o significado dessa palavra diz. Olha o que essa criança disse. Ele disse que Elohim, o próprio Deus, o tocou e falou com ele que tinha que fazer techuvá para acalmar os barulhos de fora, que tirava a paz. Essa criança, ela chamou a sua família para isso, e você, como eu, deve estar assim: o que é isso? Que palavra é essa? Querido, eu não estou falando isso aqui para querer judaizar você, amém? Mas tudo a gente tem que estar atento com os acontecimentos e trazer isso para a nossa vida. E techuvá, na linguagem judaica, significa arrependimento. Olha só, a terceira vez que eu escuto esses dias sobre arrependimento. E mais do que um arrependimento de pecado, escuta bem, eu fui lá no Google e o que apareceu do significado dessa palavra chamada techuvá para mim, e eu sei que é uma palavra que é para eu acolher e para você também acolher nesse lugar. Presta atenção que diz o seguinte: techuvá é um novo despertar espiritual, um desejo de fortalecer a conexão de si mesmo com Deus soberano. Irmão, eu não sei o que você está fazendo aqui, mas Israel está tendo uma batalha, você está numa batalha. Eu e você temos uma batalha espiritual constante todos os dias da nossa vida. Queridos, tem coisas que é só você e Deus que sabem. Sabe aquele papo? Pastora, só Deus sabe do que eu estou passando. Meu irmão, então eu estou aqui para profeta de Deus para te dizer: há um techuvá liberado sobre nós para que nós possamos nos despertar espiritualmente em nome de Jesus. Se eu fosse você, já começava a gritar, já começava a celebrar, já começava a dar um amém. É isso, pastora, que eu preciso para a minha vida.
Eu preciso de um desejo de fortalecer essa conexão que habita dentro de mim com o Deus soberano. Meu irmão, se você não se animar com isso, sinceramente, uma criança aos prantos, uma criança que abraçou a sua mãe, que tocou a sua mãe, lá do outro lado do mundo, onde tem uma batalha real, um risco de vida real, e essa criança fala para sua mãe, e falou para mim, e fala para você hoje: ei, para que as coisas que estão fora, para que os barulhos que estão fora, criem calma dentro de mim, eu preciso me arrepender e me voltar para o Senhor de forma total. Querido, é noite de nós simplesmente nos entregarmos a esse lugar. Eu não sei o que cada um de vocês estão passando. O que passa na minha vida, às vezes, é aqui por dentro, muito barulho, muito barulho, muito barulho, muito barulho, muita batalha. Mas eu e você fomos chamados: Senhor, tire isso de mim. Eu me arrependo, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer o que você já sabe, e infinitamente mais do que daquilo que eu posso sentir. E eu me posiciono mediante a Tua palavra. A Tua palavra, ela me resgata. A Tua palavra me conecta de novo. A Tua palavra faz com que eu tenha um novo despertar em Ti, ó Senhor Jesus. Então, querido, esse relato mexeu comigo. Foi uma pastora que colocou num grupo aí que o povo me põe, e eu achei aquilo lindo, porque na verdade mexeu com a amiga. Eu falei: opa, peraí, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí, eu preciso disso, você precisa disso, todos os dias, todas as oportunidades desafiadoras, toda a batalha que se levanta sobre você, há um convite de um despertar do Senhor na sua vida. Para quê? Para te trazer paz. E a paz do Senhor você não precisa entender na sua cabeça. A paz do Senhor você não vai fazer como uma equação matemática. A paz do Senhor, ela excede, ela está acima do teu entendimento humano. O teu entendimento humano, irmão, de repente pode ser até maior que o meu, intelectual, não sei o que mais, mas tem um entendimento que excede, que está acima. Por quê? Porque o Senhor está despertando o seu povo para se conectar com Ele, em nome de Jesus. Amém? Essa é uma condição para nós. Esse é o lugar para nós estarmos. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé. Se levanta, se posiciona. Por quê? Porque nós vamos orar por Israel, pela Palestina. Eu e você estamos aqui nesse lugar, na 14 de julho, Magalhães Baixo, Rio de Janeiro, bairro do Brasil. Eu e você vamos levantar a nossa voz e declarar sobre aquele lugar o toque do Senhor, o despertar do Senhor, o techuvá do Senhor sobre o povo judeu, ou o toque sobrenatural do Senhor sobre o povo árabe. Em nome de Jesus, levanta suas mãos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, a realidade da Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Oh, Pai, porque nós cremos que ela funciona. Pai, ela está acima dos nossos sentimentos, está acima daquilo que vemos, sentimos. Pai, porque a Tua palavra é aquilo que Deus falou, e nós nos firmamos nesse lugar em Ti. Oh, Pai, a Tua palavra diz que haja paz em Israel. Oh, Senhor Jesus, o Senhor trouxe salvação para todos os povos, para os palestinos, para o povo árabe. Oh, Senhor Jesus, tem coisas que estão acima da nossa compreensão, mas a Tua palavra, ela é a verdade. Oh, Senhor Jesus, o Senhor está sobre aquele lugar, a Tua volta será naquele lugar, e Pai, nós queremos declarar: oh, Maranata, ora vem.
isso que nós oramos. Oh, nós oramos pelas vidas, nós oramos pelo sobrenatural manifesto, tocando crianças, tocando adolescentes, tocando jovens, tocando idosos, tocando todos aqueles que estão clamando, e a presença de Deus se manifesta, oh, de acordo com aquilo que o Senhor diz. Nós não cremos menos, Senhor. Nós alinhamos a realidade da Tua palavra. Oh, Pai, declaramos o Maranata do Senhor. O Maranata do Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Liberamos a palavra de vida sobre aquele lugar, amém? Pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ai, dentro disso, vamos abrir Deuteronômio, capítulo 6. Está pensando que eu não ia ler a Bíblia, né? Me animei. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1. Ai, Jesus. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se ensinassem, para que os cumprisses na terra, a que passas para possuir. Olha aí, os bem-aventurados herdarão a terra. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Olha aí. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos, mandamentos, para que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ou seja, isso é uma declaração do Senhor para aquele povo naquele momento, amém? Versículo 3, e esse versículo, a partir daí eu quero me atentar com você. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito multipliqueis na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. E versículo 6, essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. E versículo 9, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aleluia! Irmãos, esse texto fala sobre o Shema do Senhor. Shema Adonai, Elohim. Isso é uma oração que os judeus fazem até hoje. Até hoje, os ortodoxos, eles oram esse texto basicamente 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. E hoje o povo judeu está se despertando a começar, a voltar, a resgatar o Shema do Senhor. E o que isso quer dizer para mim e para você, queridos? Eu e você precisamos estar nesse lugar aqui. Ouve. Eu posso ouvir um amém mais? E esse ouve é para mim e para você hoje. Por quê? Vamos lá, eu quero abrir com você agora. Marcos, vamos para Marcos. Não é o Marcos, o pai da Manuela, é Marcos, o Evangelho de Marcos. Deixa eu ver aqui o versículo, meu filho, para eu te falar. Marcos, versículo 11, a partir do Marcos 11, capítulo 11, versículo 15. É interessante que o versículo 15 diz assim, tá ali. E foram para Jerusalém, e entrando ele no templo,
Passou a expulsar os que ali vendiam e compravam e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Eu não sei se todo mundo está com a sua Bíblia aberta ou se está no seu celular, mas o texto anterior diz que Jesus ele passou por uma figueira e ele teve fome e não havia fruto nela. Passou desse episódio, o versículo 15 diz que ele foi para Jerusalém. Você está comigo? E ele entrou aonde, irmãos? No templo. Aconteceu uma situação ali, eu vou parafrasear com você para ficar mais fácil. Ele viu que o pessoal estava ali vendendo, sabe, Maria, as coisas. Vendendo os pombos, vendendo as coisinhas ali para o sacrifício. Foi instituído na lei de Moisés que as pessoas que tinham que apresentar sacrifícios para arrependimento. E aí, o que acontece? Uns pegavam pombas e tal, papapá. Só que naquela época, o povo ficou tão acostumado a fazer as coisas de forma maquinalmente, ou seja, de forma automática. Ai, Jesus não teve... Ai, Senhor, eu não tive tempo de cuidar da pombinha, não deu tempo. Vou fazer o seguinte, vou comprar com carinha que está ali fora, e aí eu venho aqui e ofereço. Teve arrependimento? Não. Você só resolveu o seu problema. Ah, Jesus, ó Senhor, você está vendo aí, estou bem contigo. Então, Jesus, vendo aquilo, ele viu que o templo ele tinha virado um comércio, tanto de quem comprava quanto de quem vendia. O que Jesus ele fez? Ele quebrou tudo, botou para quebrar. Só que ele entrou aonde? No templo. Passou o versículo 20, se você está com a tua Bíblia. Ele voltou ali, viu aquela figueira que ele tinha amaldiçoado, ele a tinha secado. E ele ali libera uma palavra falando sobre aqueles que estavam com ele decidirem caminhar na fé do tipo de Deus. Não na fé que você sente, não na fé do que você acha que vai fazer, mas na fé daquilo que Deus tem para mim e para você. Quando eu e você recebemos a capacitação dada por Deus no nosso coração, nós recebemos dele mesmo fé para avançar. Amém? E aí o 27, vamos ler comigo. Então, regressaram para Jerusalém. Ou seja, Jesus estava em Jerusalém. Teve aquela situação ali no templo. Ele estava no templo, resolveu aquela situação ali com os cambistas. Amém? Falou sobre a fé com os discípulos. Voltou para Jerusalém. Então, regressaram para Jerusalém. E andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e começaram a fazer perguntas para ele. Ou seja, Jesus ele estava sempre sendo confrontado a respeito de quem ele era. Querido, não se engane. Eu e você vamos ser confrontados em toda a oportunidade de saber se estamos caminhando com o Senhor ou não. E principalmente daqueles que conhecem a palavra. Como? De forma religiosa, de forma mental, de forma aonde o Espírito Santo não produziu algo além daquilo que eles têm como mental. Então, queridos, aqui Jesus, ele entrou no templo e começou a ser confrontado. Você pegou comigo o versículo 27. E aí ele compartilhou uma parábola sobre os lavradores maus, no capítulo 12, se você está olhando a sua Bíblia junto comigo. E aí, o que aconteceu? Capítulo 12, versículo 13. Outra situação. E enviaram-lhe alguns dos fariseus. Olha aí, mais gente chegando, hein? Tiago, chegou mais gente para querer confrontar. Olha aí, ô Jesus, me ajuda, me dá tua palavra. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos. Pensa, irmãos. Fariseu era tipo partido político religioso da época. E o herodiano era também tipo um partido político da época, só que esses carinhas, eles simplesmente, eles reverenciavam,
eles reverenciavam em memória de Herodes. Eu estou aqui em nome de Deus, mas Herodes, olha que saudade, o imperador. Já pensou, irmãos? Era desse jeito. E aí, o que eles estavam fazendo? Eles queriam apanhar Jesus em alguma palavra. E o versículo 14, eu estou parafraseando com você, Jesus, ele sempre confrontava segundo a verdade que ele ensinava sobre o caminho de Deus. Ou seja, esses grupos, essas pessoas, elas chegavam até Jesus no templo. Ou seja, no templo era um lugar de encontro de várias pessoas para falar acerca daquilo que eles tinham recebido sobre a lei de Moisés, amém? E tudo bem, passou. E aí o que aconteceu? Versículo 28, e aí, porque aí você está assim, onde é que a pastora quer chegar com esse papo? Diz, versículo 28 do capítulo 12, gente. Marcos 12, 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, ou seja, na página anterior, várias pessoas já estavam ali arcuindo Jesus. Já estava querendo pegar ele na vírgula. Já estava querendo ver onde é que ele pensa que ele vai, quem ele pensa que ele é para falar desse jeito. Muitas das vezes na nossa vida é assim, irmãos, você está ali se firmando no Senhor, se firmando no Senhor, se firmando no Senhor, mas vem uma situação, vem até um abençoado para querer falar para você, através de situações, através de procedimentos, de quem você pensa que é em Deus. Mas Jesus, ele está aqui nessa noite para dizer para mim e para você, há uma realidade em Deus para nós, se nós nos atentarmos em ouvir aquilo que ele diz. 28, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, ou seja, o escriba, o conhecedor da lei, o que escrevia passo a passo do que estava escrito, que lia do jeito dele e sabia a Torá de cor. Ele sabia o que Jesus estava dizendo. E aí ele perguntou para Jesus, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus. O principal é... Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Lembra que a gente leu lá em Deuteronômio? E 31 diz, e o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior do que esses. E o escriba respondeu para ele dizendo, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo entendimento e de toda a tua força e amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Irmãos, o escriba, ele teve que reconhecer que aquilo que Jesus fez quando entrou no templo era necessário. Aleluia! Quando Jesus entra no templo do meu coração e do teu coração, meu irmão, não adianta você achar que está fazendo algo legal para o Senhor dentro do teu entendimento, que você está se sacrificando para o Senhor dentro do teu entendimento. Não, o Senhor lhe simplesmente responde, ouve, Adriana, me ama primeiro. Ouve, Adriana, me ame com o teu entendimento, com a tua força. Ouve, Adriana, ame ao teu próximo como você se ama. Aleluia! E 34 diz, vendo Jesus, que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe,
não está longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Ei, irmão, há uma palavra para mim e para você, aonde o Senhor, Ele tem um começo e tem um fim, aonde Ele tem uma trajetória para mim e para você, e ei, tudo vai ter que se calar diante daquilo que o Senhor tem para mim e para você, porque está escrito. Em nome de Jesus. 35 diz, Jesus ensinando no templo. Jesus era demais. Ele começou a perguntar, e ele foi, né? Jesus é demais. Ele foi e disse assim, como dizem os escribas, que o Cristo é filho de Davi. Ou seja, o escriba ele teve que concordar com Jesus, sim ou não? Sim. Mas Jesus, ele queria mais. Aí Jesus, ele quis aguçar. O que Jesus tem para aguçar na tua vida, irmão? Ele tem que aguçar mais na minha. Fala para vocês, Jesus, pode aguçar na minha vida. Pode aguçar na minha vida. Fala com vontade, irmão. Pode aguçar na minha vida o teu propósito. Pode revelar a mim o teu querer. Pode revelar a mim aquilo que o Senhor tem para cumprir em nome de Jesus. Quando eu falo isso, irmão, isso é um exercício de fé. Eu e você declararmos aquilo que o Senhor deseja que aconteça na nossa vida de forma o quê? Voluntária. Quando nós dizemos o quê? Sim para Ele. 36, o próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse o meu Rei dos Reis para o meu Rei, que era Davi. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E 37, o mesmo Davi chamou-lhe Senhor, como pois é ele seu filho. E a grande multidão ouvia isso com prazer. Pastor, o que é isso? Salmo 110. Aleluia. Salmo 110, versículo 1. O que Jesus ele acabou de profetizar? O que ele acabou de declarar acerca daquilo que os escribas estavam falando? Ele começou a falar dele mesmo. Salmo 110 diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta à minha direita. Esse é um salmo de Davi. Eu não sei como é que está escrito aí na sua Bíblia, mas na minha Bíblia diz o reino e o sacerdócio do Messias. O reino e sacerdócio do Messias. Jesus estava declarando naquela reunião, Jesus estava dizendo naquele lugar: ei, nesse lugar está se cumprido o reino e o sacerdote do enviado, que sou eu que falo com vocês. Queridos, a multidão entendeu, os simples entenderam, mas os conhecedores da lei, aqueles que ficavam procurando, não entenderam nada. Sabe por quê? Porque não acreditaram. Eu e você, queridos, somos chamados para sermos humildes. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que recebem a capacidade de aprender de Deus, porque herdarão a terra. Eu e você, queridos, precisamos a cada dia acolher no nosso coração palavras, incentivos, conexões a qual o Senhor está despertando para nós, conforme essa criança foi despertada em Israel. Há um techuvá para mim e para você, querido, nessa noite. Pastor, eu não sou judeu, mas, querido, há uma conexão espiritual. Há um despertar espiritual disponível para aquele que crê.
nas situações que estão nos afrontando, naquilo que se levanta, que a gente acha que não tem jeito, naquilo que a gente até acha que Deus não está sendo poderoso. Ele está dizendo para mim e para você: o meu reino e o meu sacerdócio está cumprido em nome de Jesus. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta à minha direita, Salmo 110, versículo 1, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E versículo 4 diz, pula lá, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdotes para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, eu não vou entrar lá em Gênesis, mas Melquisedeque era o rei de Salém. Não tinha origem, não tinha mais nada para ser dito dele. Ele simplesmente foi o rei que chamou Abraão. Falou: ei, Abraão, tu está vindo da guerra? Senta aqui. Ei, eu tenho pão, eu tenho vinho. Deixa eu te falar, há uma mesa preparada para você. Há um lugar de sustento verdadeiro para você. Há um lugar onde você pode ouvir a minha voz, confiar naquilo que eu te digo, e você vai ter a certeza que o verdadeiro sustento está nessa mesa, aonde o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, tem disponível para você. Irmão, isso é uma atitude de fé, e isso é com você e o Senhor. E Jesus está aqui nessa noite, através da pessoa do Espírito Santo, liberando uma palavra onde, ei, há um sustento verdadeiro para você. Há um sustento verdadeiro para você. Ouve, ó Israel, ouve, ó igreja do Senhor, ouve, ó igreja do Senhor, ame a mim primeiro, entregue teu coração a mim primeiro, ame seu irmão em seguida, e você vai receber, vai perceber, vai se assentar numa mesa, vai saber que o verdadeiro sustento está disponível para você em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Voltando para Marcos, vamos lá para Marcos, aleluia. Até desmarquei, irmãos. Ai, Jesus, Jesus, Jesus. Capítulo 12 mesmo, versículo 41. De tanta coisa que Jesus falou, de tanta coisa que Jesus foi colocado à prova. De tanta coisa, irmão, que você é colocado à prova. De tanta afronta, de tantas injustiças, de tanto aquilo que você fica aí na tua cabeça, batalhando. E assim como aquela criança, o Senhor nos convida a nós entregarmos a nossa batalha a Ele. O Senhor nos convida para que os barulhos do lado de fora não venham tirar a nossa paz. E Jesus, Ele está sempre confrontando aquilo que vem para duvidar de quem Ele era. Assim é sobre nós, as circunstâncias, as coisas diversas que se levantam, querem sempre se levantar para que eu e você duvidamos de quem nós somos nele. Mas há uma mesa do Rei dos Reis, o meu Senhor, que chamou o meu Senhor para sentar no lugar e dizer que há um sustento verdadeiro. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus, ele foi para um lugar. Ele se assentou diante do gasofilácio, um objeto tão polêmico.
Você não sabe se ele é o gasofilácio, se ele é urna, se ele é a caixinha. Você escolhe o nome que dá. Mas a Bíblia diz que é gasofilácio, né, irmãos? E Jesus sentou e observou. Ei, Jesus, ele está aqui, amém? E ele está observando. Aleluia. Jesus está aqui, ele está observando. Jesus, Jesus, ele está aqui. E ele está observando. Como é que você está quando Jesus te observa? Isso te assusta? Ou isso te deixa enaltecido, valorizado? Jesus, ele estava assentado diante da urna gasofilácio. E observava Jesus como o povo lançava ali no dinheiro. O texto diz, a maioria já sabe, ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Jesus estava assentado e observando, amém? Vindo, porém, uma viúva pobre. Ela não era uma viuvinha, irmãos. A gente gosta de falar, viuvinha pobre, coitadinha. Ela era viúva. E como a Camila falou aqui na quinta-feira, a gente sabe que na época a viúva era desprovida de sustento, se ela não tivesse um filho. Então todo mundo sabia que ela era pobre. Jesus também sabia. E ali ela depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante, que é uma moeda de baixo valor, ou seja, era muito pouco. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo. Ela deu? Ela deu? Tudo é muita coisa, irmão. Ela deu tudo quanto possuía. Todo seu? Irmão, Jesus, ele se assentou. Ele observou. Ele chamou outros para olhar. A pergunta é: diante do Senhor, o que você vai entregar? Você vai entregar o que sobra? Você vai entregar o que não faz falta? O que eu quero, o que eu posso dar? Ou você vai entregar tudo o que tem? Eu não estou falando aqui de dinheiro, irmãos. Apesar do contexto literal desse momento, e a observação dessa imagem era ligada ao dinheiro. Mas não é sobre dinheiro, é sobre a nossa confiança. É sobre a nossa total dependência. Do quê? De acolher no coração o Shema do Senhor. Eu acho que você não entendeu. O nosso lugar de dependência, o nosso lugar de confiança, não está simbolizado naquilo que nós temos. Não está simbolizado em 2 moedas, não está simbolizado numa quantidade em valor físico, mas está condicionado aonde nós colocamos a nossa confiança. Você lembra que Jesus entrou no templo? Você lembra que ele botou para quebrar, quebrou ali os cambistas, o lugar de sacrifício? Várias autoridades foram ali questionar a vida de Jesus. Assim é sobre a minha vida e sobre a sua. Tudo vai querer vir questionar sobre você. E usando a palavra.
deturpada. E aí, querido, eu e você precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem a capacidade liberada para aquele que crê na influência dele na sua vida, de você ouvir do Senhor. Aquela mulher, irmãos, naquela hora, talvez ela ouviu Jesus pregar, ela reconheceu que ele era o Messias. A Bíblia não diz, pode estar intrínseco, mas uma coisa ela sabia: o Shema do Senhor foi declarado por aquele homem que disse: ouve, ó Israel, ouve, ó Israel, ouve, ó povo de Deus. O Senhor é o nosso único Senhor. Essa mulher ouviu isso da boca de Jesus, queridos, que ele declarou: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Meu irmão, se isso não está ligado ao sustento sobrenatural de Deus, eu não sei mais o que é isso. Essa mulher ouviu o Shema do Senhor. O que você quer ouvir essa noite? É noite de ceia. É noite de mesa posta. É noite onde o Salmo 110, ele está disponível para mim e para você. Dizendo que assenta-te. Assenta-te nesse lugar. Assenta-te nesse lugar. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ei, assenta aqui comigo, porque nesse lugar os teus inimigos têm que estar debaixo dos seus pés, em nome de Jesus. Essa é palavra de Deus para muitos nesse lugar. Aquieta-te, assenta nesse lugar. Deixa o despertar espiritual ser gerado na sua vida. Deixa esse desejo novo de fortalecer a conexão sua com o Senhor se manifestar na tua vida. É noite de comunhão, é noite de ouvir do Senhor aquilo que produz o verdadeiro sustento, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Põe a mão no seu coração. Eu não sei como é que você está aqui, mas há uma mesa preparada. Há um chamado, Senhor. Há um ouve, ó Senhor. Ouve, ó Israel. Ouve, ó igreja. Ama o Senhor de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. É nesse lugar onde você recebe o sustento. Ó Senhor Jesus, nós estamos aqui com a mão no nosso coração. Ó Senhor Jesus, estamos nesse lugar onde aquela viúva pobre se colocou no templo, se colocou no lugar do encontro, se colocou no lugar onde a palavra foi declarada pelo próprio enviado, pelo próprio Messias, para dizer para ela: ei, ouve. E nesse lugar, é um lugar aonde, Pai, entregamos o nosso coração, a nossa confiança, a nossa dependência. É nesse lugar que nós entregamos todo o nosso ser. E assim como essa mulher entregou tudo, Senhor, há corações aqui que estão depositando tudo. Senhor, eu deposito o meu coração, porque é tudo que eu tenho. Senhor, eu não tenho nada, mas eu tenho meu coração. Senhor, eu não estou aqui com dinheiro, não estou aqui até sem dinheiro, mas Senhor, eu tenho meu coração. O meu coração queima por Ti. Oh, meu coração queima por Ti.
Assenta-te aqui. Assenta-te aqui. Os teus inimigos vão ficar debaixo dos teus pés. É noite de liberação, de confirmação do sustento de Deus. Senhor, em nome de Jesus, há um derramar da tua calmaria nesse lugar. Oh, Catalabachararabarás, a nuvem da calmaria do Senhor, a nuvem da paz que excede todo entendimento, a nuvem do Senhor, que todos os barulhos de fora, que tudo aquilo que vem de fora, oh, Ketenebarás, não tem mais influência, não tem mais como tocar, não tem mais como influenciar aquele que sabe qual o seu verdadeiro sustento. Em nome de Jesus, amém? Há uma palavra para você nesse lugar, há uma palavra de certeza sobre a sua vida nessa noite, e nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor para sempre lembrar, trazer à sua memória aquilo que te dá esperança, amém? Queria chamar a irmã da ceia em nome de Jesus.